vimos em vídeos anteriores que o continente americano é classificado do ponto de vista socioeconômico como América Latina e América Anglo-Saxônica. Estudamos em aulas anteriores os países da América Anglo-Saxônica, Canadá e Estados Unidos, e os seus aspectos relacionados à sociedade e à economia. Hoje veremos 3 países da América Latina que possuem um destaque do ponto de vista econômico. São eles o México, a Argentina e o Brasil. Esses países são classificados como países emergentes. Para entendermos um pouco melhor esse conceito de país emergente, é muito importante a gente destacar que existem 3 graus de desenvolvimento de um país. Existem os países subdesenvolvidos, países em desenvolvimento ou países emergentes, além dos países desenvolvidos, que são aqueles países que atingiram um patamar do ponto de vista socioeconômico mais elevado. Possuem, em geral, uma forte industrialização, assim como também o seu produto interno bruto, bem como o IDH desse país. Enquanto os países subdesenvolvidos são o oposto. Possuem um baixo desenvolvimento humano, bem como um produto interno bruto pouco elevado. Veremos hoje o grupo de países emergentes que integram o continente americano, que estão no patamar intermediário. Eram países que, muito pouco tempo atrás, eram classificados como subdesenvolvidos, porém, com o rápido crescimento nas últimas décadas, eles alçaram um patamar de país em desenvolvimento. Se analisarmos o produto interno bruto desses países, veremos que são países que possuem um elevado grau na produção de riqueza. E, porém, os aspectos socioeconômicos relacionados à população deixam bastante a desejar, com um grau elevado de desigualdade social. Então, se pegarmos, por exemplo, esses 3 países, veremos que eles vão se destacar do ponto de vista industrial com uma grande diferença em relação aos demais países da região. Então, países emergentes da América são países que possuem um destaque industrial e econômico na região. Evidentemente que outros países hoje estão num ritmo de crescimento e daqui a algumas décadas certamente serão classificados como países emergentes, como é o caso, por exemplo, do Uruguai, do Chile ou mesmo do Equador. Contudo, hoje apenas esses 3 países já atingiram essa marca. Se pegarmos, por exemplo, o caso do Brasil, o Brasil hoje, embora esteja passando por uma forte recessão, é um país que nos últimos 15, 20 anos teve um grande crescimento da sua economia e faz parte do BRICS, que é um grupo de países emergentes que integram a economia global. São esses países: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Então, o Brasil, na América Latina, até alguns anos atrás, era classificado como uma grande potência regional. A seguir, veremos algumas de suas características com relação ao seu crescimento. É muito importante, galera, analisarmos que os países emergentes eles são caracterizados principalmente pela sua industrialização tardia. Industrialização tardia é um processo de crescimento e formação industrial posterior ao início da Revolução Industrial, digamos assim. Se analisarmos os países desenvolvidos, esses países foram quase que pioneiros no processo de industrialização. A primeira Revolução Industrial vai ter início no século XVIII na Inglaterra e ela vai se espalhar principalmente entre os países da Europa e do Hemisfério Norte. E quase um século depois, essa industrialização se espalha por outras partes do mundo, chegando ao Hemisfério Sul, os países então subdesenvolvidos. Então, a industrialização tardia, ela se caracteriza principalmente por uma política de substituição de importações. Essa substituição de importações ela vai ganhar força, principalmente a partir de alguns grandes eventos que vão ocorrer já no século XX, quando os países do mundo, as principais potências econômicas, a partir de 1914, entram na Primeira Guerra Mundial. Com isso, uma grande demanda por matéria-prima e produtos industrializados
será muito grande. Com isso, os países emergentes e de industrialização tardia passam a integrar esse processo de uma maneira mais efetiva, quando não há uma grande concorrência dos países mais desenvolvidos. Esse rápido crescimento do PIB vai possibilitar um aumento também na produção industrial desses países. Então nós teremos aqui, dentre outras coisas, outros aspectos do crescimento do PIB até o ano de 1929. A crise de 1929 foi uma crise que abalou bastante os países capitalistas e o modelo de desenvolvimento baseado no liberalismo econômico. Então, alguns países, as grandes potências econômicas, vão ser atingidas diretamente e, consequentemente, uma política de substituição de importações, principalmente no Brasil, a partir da era Vargas, começa a ganhar força, baseada principalmente numa política keynesianista, diferentemente do modelo liberal. Então, o keynesianismo vai ser uma política dos países capitalistas baseada na intervenção do Estado na economia, a fim de que as empresas, as grandes empresas e monopólios não quebrem, não venham à falência. Então, teremos aí um crescimento do PIB, principalmente se pegarmos os países da América Latina, a partir desse período. O Brasil, conforme falamos anteriormente, a Era Vargas vai possibilitar um nacional desenvolvimento, principalmente com investimento em grandes empresas estatais. Então a industrialização no Brasil ela ganha força a partir da década de 1930 e mesmo com o advento da Segunda Guerra Mundial, essa indústria vai se manter firme, principalmente pelo fato do Brasil e os países da América Latina não entrarem diretamente no conflito armado. Então, as grandes potências econômicas estavam direcionando seu gasto para a Segunda Guerra Mundial. Então, o Brasil e países da América Latina vão continuar produzindo a sua indústria nacional e o seu mercado consumidor. Então, vai garantir, de uma certa maneira, uma substituição de importações desse ponto de vista, ou seja, essas importações vão pesar menos na balança comercial, enquanto as exportações tendem a aumentar. Um outro importante período foi durante a Guerra Fria, principalmente a partir da década de 1950. Isso mesmo, a década de 1950 é marcada principalmente pelo surgimento da TV. A televisão ela vai ganhar um papel de destaque nesse cenário mundial, principalmente com a propaganda que vai ser promovida e haverá também uma grande mudança nos padrões de consumo da população mundial, seguidas também principalmente pelo American Way Life, ou o modo de vida americano, que vai se basear principalmente no grande consumo. E esse consumo ele vai ser estimulado principalmente pela propaganda em massa, em grande quantidade. A televisão vai possibilitar que a propaganda atinja um grande número de pessoas ao redor do mundo. Certo, pessoal? Posterior a esse período, teremos também algumas políticas estatais dos governos do México e da Argentina, assim como também no Brasil, capitaneada pela Era JK, ou período em que Juscelino Kubitschek chega ao poder, em que ele vai estabelecer um plano de metas baseado numa produção, num desenvolvimento de infraestrutura em 5 anos, era o chamado 50 anos em 5. Esse modelo ele vai se perdurar nas próximas décadas, com uma política de crescimento industrial, acompanhado no ritmo do crescimento das telecomunicações e infraestrutura, substituindo um modelo, por exemplo, dentro do Brasil, para um modelo rodoviário, um modelo de transporte rodoviário, e a vinda das multinacionais montadoras de veículos vão possibilitar um aumento não apenas da malha rodoviária, assim como também no crescimento da indústria concentrada na região do ABC Paulista, estado de São Paulo. As décadas posteriores, contudo, vão culminar, principalmente no início dos anos 80, numa crise econômica em que ela será classificada como uma década perdida devido ao forte crescimento da inflação, e essa década perdida vai
desmontar o chamado milagre econômico que foi promovido no final dos anos 60 e início dos anos 70. Contudo, essa economia começa a ser retomada no início dos anos 2000 até o ano de 2015, quando o Brasil volta a ter um grande crescimento na sua economia e no seu desenvolvimento. Ok, pessoal? Por hoje ficamos por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem atentos aos exercícios. Um grande abraço a todos e até lá!